chegada do inverno, muitas são as doenças que atingem o trato respiratório. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas com o Dr. João Paulo Pedroso. Doutor, conta pra gente um pouquinho mais sobre essas doenças que chegam junto com o inverno. Kelly, no inverno a gente tem uma tendência a ter, nós temos a via aérea alta, nossa laringe, nossa garganta, nossa faringe, que é onde começa o processo respiratório nosso. Então, assim, no inverno, essas regiões do nosso corpo, elas são mais acometidas de processos inflamatórios agudos, e as pessoas que têm problemas crônicos nessas áreas podem evoluir também com reagudização desses quadros. Tá, eu posso dizer que essas áreas mais altas são mais atingidas do que o pulmão necessariamente. Isso. Por isso que nesse período do ano, a gente costuma ter mais as gripes, os resfriados, as infecções, as crises de asma ficam mais agudas, você tem uma maior prevalência dessas doenças do trato respiratório alto nessa época do ano. Tá, e, por exemplo, se eu quiser saber a diferença entre resfriado e gripe, existe essa diferença? Existem alguns autores que dão diferença para esses dois conceitos. O que o pessoal fala hoje é que o resfriado seria uma forma de gripe um pouco mais branda do que a gripe propriamente dita. Hoje nós temos as campanhas de vacinação que favorecem com que as pessoas assim consigam se prevenir dessas gripes mais fortes através da vacinação, e você também tem a vacina da pneumonia também nessa época do ano. Então eu posso dizer que essas vacinas elas podem ser tomadas em qualquer época do ano, mas nessa época é primordial. O Ministério da Saúde acena sempre para o início do outono e inverno o calendário das vacinações para esses tipos de problemas respiratórios, né? E por que as crianças e os idosos eles são mais atingidos nessa época? Porque esses dois grupos de faixa etária são exatamente as duas pontas que a gente tem. São as duas categorias talvez mais vulneráveis hoje para essa época do ano. O bebezinho que acaba de nascer e até a criança até 2 anos de idade podem ser mais vulneráveis. Nós temos hoje uma norma do Ministério que está vacinando até os 3 anos e os 11 meses e os 30 dias, quer dizer assim, até a criança ter antes dos 4 anos, você pode vacinar também. São os 3 anos completos. Os 3 anos completos, e o idoso, né? O idoso porque ele está lá na outra ponta. Aí o idoso, o que vai acontecer com o idoso? Ele vai ser uma pessoa mais vulnerável, a sua resistência um pouco mais baixa, mas já na outra ponta da vida, que já vai ter uma situação de algumas comorbidades associadas que podem levar a esse quadro. Professor, por que o frio piora as doenças respiratórias? Olá, isso é uma dúvida frequente entre os nossos pacientes, mas eu posso te alertar, nem só o frio acaba exacerbando essas crises respiratórias. Pode também estar ligado à diminuição da umidade relativa do ar, ou seja, o nosso ar que nós respiramos fica com umidade muito baixa, ou quando há queimadas próximo à tua casa, ou fuligens dessa queimada que acontece na nossa região em função do cultivo da cana-de-açúcar. Então você tem a tendência a ficar com o ar mais seco, com esses poluentes, esses elementos que nós chamamos de particulados, tá bem? E a diminuição da temperatura. Esses 3 elementos, ou juntos ou isolados, eles causam uma irritação no sistema respiratório. E como a pessoa que tem um problema respiratório ela já é mais sensível a essas mudanças, então começa a acontecer algumas respostas. Então a coriza, o broncoespasmo, que é o peito ficar chiando, e outras mudanças no aspecto respiratório relacionado a uma espécie de urticária ou então coceira que o indivíduo pode ter na face ou em algum lugar do corpo. Então, se você associar frio, baixa umidade e essas queimadas ou fuligem que tem no ar, o indivíduo realmente ele terá uma hiperresposta do sistema respiratório, que pode ser bastante incômodo durante esses dias que nós estamos tendo de frio.
Eu posso dizer que uma pessoa que pratica atividade física, dorme bem, come adequadamente, que ela vai ter menos riscos nessa época da gripe ou do resfriado, ou isso não tem a ver? Não, ajuda. Toda aquela pessoa que faz uma atividade física, um esporte, alguma situação que movimente o seu corpo, que trabalhe a condição física e ventilatória, ele vai ter mais vantagem em cima exatamente, daquele cara ocioso, daquele cidadão ocioso. Então, assim, o fato de você ter uma atividade esportiva ou uma prática esportiva ajuda bastante também, até na sua imunidade. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre doenças respiratórias. Não saiam daí, Opinião Saúde volta já.